Desculpe. Eu gostaria de lembrar com vocês um pensamento de um físico muito famoso, que foi Albert Einstein, que disse o seguinte: achei muito interessante essa colocação dele. Ele disse assim: há duas formas de viver a vida. Uma é acreditar que não existe milagre. A outra é acreditar que todas as coisas são um milagre. Interessante. Muito bem. Como nós temos hoje a tarefa de refletir com vocês sobre a população, sobre quando o mundo começou a ser povoado, vamos lá no Livro dos Espíritos, na questão 43, quando Kardec, o nosso querido codificador, questiona os espíritos superiores da seguinte forma: quando a Terra começou a ser povoada? Interessante, né? Quando a Terra começou a ser povoada? E os espíritos respondem: no começo, tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. E continua: tempos houve em que não existiam animais, somos nós também, né? Logo, eles tiveram começo. Então, nós, aqui na Terra, nem sempre vivemos aqui, ou não iniciamos aqui, ou se iniciamos, isso também é uma incógnita, mas não importa. Aí continua Kardec insistindo. Na questão 48 do Livro dos Espíritos, que depois nós podemos dar uma passadinha lá para ver a resposta no seu total. E ele pergunta o seguinte: podemos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Nós sabemos que a ciência vem trabalhando, a ciência comum, em geral, vem trabalhando há vários anos buscando essa resposta. Nós pesquisamos lá, eles têm algumas informações teóricas, mas comprovando já a existência bem remota dos seres vivos da matéria, dos seres vivos aqui na matéria. Mas eles respondem com a pergunta: não. Todos os vossos cálculos são quiméricos. Então, vamos seguir Kardec. Embora Kardec tenha afirmado que o espiritismo, faceando com a ciência, deverá sempre aceitar o que a ciência comprove. Mas, como nós não temos a comprovação, vamos seguir ainda com o modelo da codificação. Kardec, nessa mesma questão, ele lança a seguinte nota: o princípio das coisas está
nos segredos de Deus. Isso é inquestionável. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação. O que se entende disso? É que, originalmente, pode ter surgido de uma forma espontânea, segundo a lei divina. Mas a lei de amor, a lei divina, estabeleceu que os seres se reproduzissem da forma de como hoje nós conhecemos. E até já um pouco mais desenvolvida pela ciência humana, porém limitada, que são, lembramos aqui agora, os clones, não é? Pois bem. Mas nós hoje vamos, com vocês, refletir à luz da doutrina espírita e dos postulados espíritas, atendendo, buscando lá no livro A Caminho da Luz, ditado pelo espírito Emmanuel, com a psicografia do nosso saudoso Chico Xavier. E o povoamento da Terra, diz lá Emmanuel, foi sempre coordenado e seguido e supervisionado por Jesus. Jesus, o nosso divino escultor, como relata Emmanuel. E diz Emmanuel, Jesus operou a escultura geológica do orbe terreno, talhando a escola abençoada e grandiosa, na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, vejam bem, seus exércitos de trabalhadores devotados. Sabemos que Jesus nunca atuou sozinho, mesmo quando esteve aqui conosco há pouco mais de 2000 anos, há 2021 anos. E continua. Jesus estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos na Terra. Vamos, então, voltar lá em Kardec, em O Livro dos Espíritos, questão 607b. Lá, questionado sobre o período de humanização se começa aqui na Terra, os espíritos respondem a Kardec. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana, né? Geralmente, o período de humanização começa em mundos ainda mais inferiores. Essa, entretanto, não é uma regra absoluta. E poderia começar a acontecer, poderia acontecer que o espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Esse caso não é frequente e seria antes uma exceção. Voltando lá, com Emmanuel A Caminho da Luz, no capítulo 2, diz Emmanuel sobre Jesus, continuando o nosso pensamento
o nosso foco em Jesus, nosso divino modelo e guia, o coautor, co-construtor do orbe terrestre, segundo Emmanuel, segundo a informação dos mentores espirituais. A ciência, diz ele, do mundo não lhe viu as mãos augustas e sábias na intimidade das energias que vitalizam o organismo do globo. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida organizada. Com essa massa gelatinosa nascia no orbe o protoplasma e, com ele, lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. É bem profundo isso. Mas é para que nós tenhamos em nossas consciências a importância que foi, é e continua sendo a presença de nosso Divino Mestre, guia e modelo, nosso Senhor Jesus Cristo. Voltemos, então, ainda lá na questão número 50 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta o seguinte: a espécie adâmica começou por um único homem? A espécie adâmica. Vamos depois conversar sobre esse tema, sobre essa informação que nos é passada também por Emmanuel. Mas vamos à resposta. A espécie adâmica começou por um único homem? Respondem os espíritos. Não. Aquele a quem chamais Adão não foi o primeiro homem e nem o único a povoar a terra. Nem o único a povoar a terra. E insiste Kardec na questão 51. Poderemos saber em que época viveu Adão? E os espíritos respondem: mais ou menos na que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. Essa é a informação dos guias espirituais. Então, vamos ver um comentário de Kardec sobre essa questão. Diz ele, lá na questão ainda 51, o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que em diversas épocas abalaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje o povoam. E mais adiante comenta Kardec: alguns, e com muita razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então, vamos voltar, lá, continuando lá no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel se refere às raças adâmicas, espíritos exilados na Terra. Então, a Terra recebera, sob o comando, sob a amorosa recepção de Jesus, esses espíritos refratários, pertinentes no mal, embora
avançados em conhecimentos técnicos, muito mais do que aqui, então, os que vivíamos na Terra. Então, Emmanuel diz o seguinte: há muitos milênios, um dos orbes de Capela, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingira a culminância de um dos seus mais extraordinários ciclos evolutivos. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução. E continua aí. As grandes comunidades espirituais, diretoras do cosmos, deliberam, então, localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na Terra longínqua. Foi assim, diz Emmanuel, que Jesus recebeu a luz do seu reino de amor e de justiça aquela turba de seres sofredores e infelizes. Meus irmãos, vamos pensar um pouco sobre tudo isso que dissemos aqui agora. Perguntando, e nós? Quem somos nós? De onde chegamos? Quando aqui chegamos? E com que objetivo? Aqui fomos recebidos pelo divino amor, que há milênios vem nos conclamando a conquista da felicidade que até então temos buscado através dos valores efêmeros, passageiros da matéria. E, como diz o ditado, sempre dando com os burros na água, não é verdade? Pois é. E assim mesmo, insistindo em caminhar pela estrada mais larga das ilusões e sempre respeitados, até que, através do nosso livre-arbítrio, cheguemos à conclusão de que o momento é de despertamento, de erguimento. Não basta despertar, é preciso, em despertando, nos levantarmos, nos erguermos, buscando o que necessário se faz para a nossa felicidade real. E onde ela está? Jesus deixou esse ensinamento. Pela porta estreita, pelas dificuldades, pelos tropeços, mas não aquelas dificuldades mais as que foram criadas por nós pelas nossas invigilâncias. São as dificuldades, os obstáculos que nos despertam, que aparecem até nós, que surgem em nossos caminhos, para que nós possamos transportar. O que foi que Jesus nos lembrou? Que recurso, que ferramenta nós precisaríamos e precisamos nos valer para vencer esses obstáculos?
Todos vocês já me responderam em pensamento. A fé. Que foi que Jesus disse? A fé transporta montanhas. Que montanhas são essas? São as montanhas das nossas irreverências, das nossas dificuldades, e aquelas que se fazem, que aparecem necessárias ao progresso. São as montanhas que existem para que possamos transpô-las segundo as leis de amor divinas, e aquelas que precisamos alijar, criadas por nós mesmos, que nenhum bem, nenhuma necessidade temos delas. Graças a Deus, hoje, de posse, de conhecimento do postulado espírita, não por causa disso somente, porque não são só os espíritas que têm a bênção divina de avançar, de evoluir, somos todos nós, os seres racionais, com livre-arbítrio, e também os vivos, ainda irracionais, portadores do instinto divino de sobrevivência e de existência, de viver, de existir, porque nós sabemos que o que morre, o que deixamos aqui, o que é? Essa nossa roupagem física. O que pré-existe e que continua existindo é o ser, é o espírito. Então, meus queridos irmãos e irmãs, vamos refletir sobre o nosso momento atual, quando nos é concedida a abençoada oportunidade de refletir. Dentro dessa pandemia do Covid-19, que não atingiu uma pessoa, uma família, uma sociedade, um Estado, um país, não. Rapidamente ela envolveu toda a humanidade. E como outras pandemias vão surgir ainda mais adiante, se nós persistirmos como os exilados de Capela, no erro, na ilusão dos valores efêmeros da matéria. Graças a Deus, aqui estamos nós, espíritas, não espíritas, irmãos, sem dúvida, todos filhos do divino amor, aprendendo, seguindo, exercitando, cada um de nós fazendo a sua parte, cumprindo aquilo a que fomos determinados em nossa tarefa material para a nossa evolução espiritual. Hoje, pesquisamos na internet, em 2020, o Brasil, só o Brasil, tem cerca de aproximadamente 212 milhões de encarnados. Encarnando, desencarnando e retornando espíritos de escola em nome do amor maior para acelerar o projeto, o processo de conquista da felicidade maior da humanidade. Eles vêm trazer a sua mensagem, o seu exemplo, o seu exercício, para que a nossa Terra, nossa querida casa no infinito, no universo, se transforme, passando de um país, de um mundo, desculpe, de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Será que nós estamos cumprindo a nossa parte? Essa resposta
Eu não quero ouvir de vocês. Eu quero que agora, eu quero sentir que vocês, nós, inclusive eu, estejamos conscientes no nosso nível de consciência, no patamar em que nos encontramos, realizando, multiplicando os talentos que nos foram confiados. Então, vamos ver, no mundo, aqui, quantos somos? Todo o universo. Diz lá a pesquisa, a fonte do IBGE e da ONU, que mundialmente somos cerca de 8 bilhões. 8 bilhões de seres encarnados, sob a égide de Nosso Senhor Jesus Cristo e sob as leis imutáveis de Deus, nosso Pai. Muito bem, meus irmãos. Isso aí não é um bom material para que nós possamos refletir. Eu estou aqui, eu faço parte desse contexto, deste lar. Eu não, embora eu seja um pinguinho insignificante, mas para Deus, cada um de nós é a sua criatura mais importante, porque vemos, procedemos dele. E para encerrar o nosso encontro, agradecidos a todos vocês pela paciência de mais uma vez aqui conversarmos de forma distanciada, porque nós estamos acostumados, né, a estar sempre presentes. Quando eu olho nos olhos de vocês e vocês nos meus, e eu digo o seguinte: arrepiou. Se não arrepiou, não vai. Eu preciso de arrepio. Preciso de olhar nos olhos de vocês, como estou agora olhando, e dizer: que bom estarmos aqui, que bom estarmos conversando, tergiversando sobre uma questão tão importante, que é falar do ser aqui na Terra. Então, vamos encerrando dizendo, repetindo, aqui também lá a caminho da luz, uma afirmativa amorosa do nosso querido guia espiritual Emmanuel. Diz ele o seguinte: o determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. E a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Então, nós vamos emergir, estamos emergindo e sempre vamos. E com mais facilidade se tivermos junto a nós o sentimento do amor maior, a mensagem de Jesus, quando ele nos diz: segue-me. E se nós estamos seguindo de coração mesmo, em ação, nós estamos protegidos, bem amparados. E diz Emmanuel: Jesus é a luz do princípio e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Seu coração magnânimo é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre, encarnada ou desencarnada. Queridos irmãos, um grande abraço, muita paz. Que prossigamos sempre, valendo-nos do nível de consciência espiritual em que nos encontramos, à luz, nós, da doutrina espírita, levando a outros corações, espíritas ou não, a mensagem do amor
da fraternidade e o exercício do bem através da verdadeira caridade, que é seguida, fortalecida pela luz do amor. Muita paz. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima.